dificuldades, onde parecia que não haviam soluções, não haviam saídas, um contexto onde tudo parecia impossível. Mas o Senhor lembrou a moça que escreveu que um dia também tinha um povo no meio do deserto. E no meio do deserto, o Senhor fez um caminho para que eles pudessem passar. Porque o Senhor é aquele que faz um manancial de águas vivas fluir da terra seca. Mas algo que o Espírito Santo me falou e que eu quero comunicar com vocês é que não é sobre o lugar onde o Senhor vai fazer algo nas nossas vidas, mas é sobre quem está com a gente onde nós estamos. E esse é Cristo. Porque sabe por que Deus abre um caminho no meio do deserto? Porque Cristo diz: eu sou o caminho. Então, se Cristo está conosco no meio do deserto, já não é mais um deserto, é um lugar de prazer, é um lugar onde a gente, mesmo com a dificuldade, a gente aprende a confiar no Senhor. A gente aprende que Ele é soberano, que Ele é Rei, que Ele é Deus, que Ele é eterno, que Ele venceu a morte, ressuscitou e hoje Ele está vivo eternamente. E Ele está neste lugar, sabe? Nós não precisamos que o Senhor nos tire de onde estamos, mas nós precisamos que Cristo esteja conosco. Nós precisamos que Cristo seja o único. Precisamos que Cristo seja suficiente. Nós não podemos tirar Ele do lugar de autoridade dEle nas nossas vidas. Nós não podemos tirar Ele do trono dos nossos corações. Porque quando Cristo não está no trono, pode acontecer tudo o que for acontecer e nós iremos desmoronar. Mas quando Ele está no trono, pode vir avalanches de tsunamis, pode vir o que for, mas nós não seremos abalados. Porque Ele é a rocha eterna. É a rocha eterna e inabalável. Aqueles que estão presos na rocha nunca serão abalados. Sabe, nós podemos sentir dores, nós podemos sentir sofrimento, nós podemos sentir o que for, mas quando Cristo está conosco, nós continuamos olhando para o alvo e lembrando que Ele é a esperança. E Ele está aqui querendo lembrar a cada um de vocês que Ele é a esperança. E Ele ainda faz, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda traz milagres e maravilhas para aqueles que creem no nome dEle e exaltam a Ele como o único Senhor e Salvador, o único Rei. E que esse zelo, esse entendimento, essa convicção volte a arder dentro de nós. Não podemos ser uma igreja que colocou outros no lugar dEle, mas nós temos que ser uma igreja onde Ele é o único, onde Ele é Rei, porque onde Ele é adorado, o poder dEle também se manifesta. Onde Ele é honrado, a vida dEle nos preenche. Então vamos adorar o Senhor, vamos relembrar aos nossos corações e aos nossos pensamentos aquilo que nos traz esperança. A única esperança é que Cristo vive e vive eternamente. E Ele está procurando aqueles que não têm medo, porque o amor perfeito lança fora todo medo. Mas Ele procura aqueles que ainda continuam adorando, mesmo quando só tem lágrimas para derramar, porque a sua lágrima é uma oração líquida. Então deixe o Senhor ouvir agora o que você tem para declarar para Ele, o que você tem para entregar ao Senhor essa noite. Amém? Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
sinto, mas tu estás trabalhando, mas tu estás trabalhando, me sustenta até quando não vejo, mas tu estás trabalhando, nunca para, estás trabalhando, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás trabalhando, mas tu estás trabalhando, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás trabalhando, mas tu estás Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é
Sopra sobre
Todo-Poderoso, Ele não está morto, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele pode te ouvir. Cante a Ele, erga a sua voz, cante com fé. Luz na escuridão, meu Deus. Uma nova canção em nossos lábios Ele põe. Meu Deus é Deus de milagres. Esse é quem tu és. Uma última vez, meu Deus é Deus de milagres. Luz na escuridão. Esse é quem Obrigado pela sua presença, Senhor. O Senhor é o Deus que se fez homem, deixou a sua glória, Senhor, e morreu por nós no Calvário. Se fez amaldiçoado por nós, Jesus. Se fez o maior pecador por nós, Jesus. Nos revela a mensagem da sua cruz de novo. Restaura em nós, Senhor, a mensagem da cruz de Cristo. Que nós nunca esqueçamos que o nosso Rei morreu por nós. O nosso Deus se fez homem, caminhou como homem e se entregou por nós, por amor, um amor eterno. Vem, Jesus. o universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se
excelso, eterno. Oh Jesus, receba a adoração do seu povo, receba os vivas de júbilo. Nós cantamos aleluia eternamente, Jesus. Nós cantamos para sempre, Senhor, pois para sempre Tu és digno. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos ao Cordeiro, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória a Deus. Oh, aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Esse lugar está saturado da glória de Deus, amém? Aleluia. Oh, glória. Minha voz já está bem. Aleluia. Hoje de manhã eu fui no culto pregar. O culto começou 10, terminou 1h30 da tarde. Oh, glória. Foi muita glória de Deus. Amém, amados? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 19. 19.
Vamos ler Jó capítulo 1, versículos de número 19, 20, 21 e o 22. Quem achou diz amém. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova ou a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou o cabelo da sua cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou tornar para lá, ou seja, para a sepultura. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Pode tomar o vosso assento. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar sobre os 4 pilares que foram afetados da casa de Jó. Queridos, é muito importante nós entender que pilares são elementos que sustentam a nossa existência. Isso é pilar. Pilar são elementos que sustentam a nossa existência. E pelo menos eu vi aqui, eu quero falar sobre 4 na vida de Jó que foram abalados e afetados. São pilares que é muito importante na vida do ser humano. Se você ser afetado numa dessas áreas da sua vida, parece que é uma avalanche, porque as outras também começam a ser afetadas. E a importância da sobrevivência e da existência do ser humano. O que, amado? Qual pilar? Pilar da área financeira, o pilar da área da família, o pilar da área da saúde e o pilar da área de relacionamentos. Relacionamentos com amigos e pessoas extras familiares, ou seja, com parentes e amigos e irmãos. E nós vamos ver aqui, observando, pegando o texto e o contexto de todo o livro de Jó. Jó foi um homem que teve uma experiência profunda com Deus, uma experiência no mesmo tempo triste, sofredora, mas que triunfou, deu a volta por cima e teve uma vida vitoriosa em Deus. Alguns teólogos liberais dizem que Jó foi um homem que não existiu, que o livro é um livro alegórico, um homem que não existiu. Mas a Bíblia fala que ele existiu. Ele habitou nos tempos dos patriarcas lá, Abraão, naquele tempo. Quando nós começamos a estudar o livro, nós vimos, pela sua riqueza, sem ovelhas, camelos, bois e jumentos. Começamos a estudar aqui o livro, nós compreendemos, e estudando nós temos esse entendimento. O profeta Ezequiel, usado por Deus, o próprio Deus deu testemunho e falou da vida de Jó, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, do versículo 11, 12, 13, por ali, a Bíblia fala que Deus
falou que quando uma nação se desviar dele e o caos vir sobre eles, e o Senhor permitir a fome de pão, a tragédia, outras coisas ruins, estou falando na minha linguagem. Aí ele disse: mas se habitar no meio delas homens íntegros, como Noé, Daniel e Jó, eles só se livrariam por causa da sua retidão e obediência a Deus. Então, Deus fala de Jó através da boca do profeta Ezequiel. Então, ele viveu, sofreu, teve uma experiência na presença de Deus, e é isso que nós vamos falar. Ele era o homem mais rico do Oriente, da terra de Uz. A Bíblia fala que ele era muito rico. Observe, o seu gado era 7.000 ovelhas. Então, amado, ele era empresário em vários ramos. Ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e também tinha muitíssima gente, servos à sua disposição. Ele era muito rico. Tinha muitos empregados e servos, pessoas que trabalhavam com ele. E a Bíblia fala que Deus o enriqueceu e o engrandeceu. Ele era um dos homens maior do Oriente. Tinha mais poder aquisitivo. E era um homem muito sábio. Vinham pessoas de longe para tomar conselho na tenda de Jó. Ele era um homem tremendo, amado. Além de ele dar conselho, ele ajudava os pobres. Ele dava alimento, pão para os pobres, ele ajudava. Ele era sábio, tinha uma sabedoria profunda, era muito abençoado da parte de Deus. Só que Deus permitiu, amado, uma permissão da parte de Deus, os 4 cantos da casa dele, os 4 pilares da sua casa serem abalados, serem afetados. A Bíblia fala que Deus dá testemunho de Jó para Satanás, que estava passeando e rodeando pela terra. Quando os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, se apresentou Satanás, e Deus falou: viste meu servo Jó, como é íntegro, reto, fiel, desvia-se do mal. Aí a Bíblia fala que Satanás disse para Deus: teme o Senhor Jó de balde? Ou seja, não é por interesse que ele te teme? Não é porque tu tens abençoado o trabalho das suas mãos, tu tens engrandecido, tu tens cercado ele de bens? Será que não é por isso que ele te adora? Aí o Senhor falou: não, pode tocar tudo que ele tem. Eu permito que tu toque tudo. Primeiro, o inimigo falou: olha, deixa eu tocar na carne, nos ossos dele, para ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. Porque enquanto o homem tem a estabilidade, está firme, abençoado nesses 4 pilares, que é financeiramente falando, família, saúde e relacionamento com pessoas, está na bênção, amado. Aí Satanás quis dizer para Deus: deixa eu tocar, permite sobrevir um mal sobre a vida dele, para ver se ele vai continuar te adorando e ser fiel a ti. E Deus falou: pode tocar em tudo que ele tem, toca no corpo dele, toca na carne dele, toca nos ossos dele. Só que tem uma coisa: tu vai permanece ele com vida. A vida dele tu não vai tirar, vai continuar vivo. Tu não vai matar ele, vai continuar vivo. E a Bíblia fala que Satanás saiu da presença do Senhor. E aí começa, amado, a Bíblia começa a revelar a provação, os pilares sendo afetados na vida de Jó. Observe, capítulo 1, vamos para a Bíblia, versículo 13. Na área financeira, começou a perder todos os seus bens. E diz: e sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Eu somente escapei para te trazer a notícia. E estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus desceu do céu, queimou as suas ovelhas, e os moços consumiu,
e também os moços consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, agora em 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Deus permitiu, amado. Só um camarada escapava para trazer uma notícia, e era uma notícia ruim, não era uma notícia boa. Ele não era portador de uma mensagem boa, era portador de uma mensagem de tragédia, de aflição, de angústia, de perda, de dor, de sofrimento, de crise, de adversidade, de problemas. E essa área, você já percebeu? Através dessa área, já começou a afetar toda a vida de Jó. Deus começou a permitir. É uma área, amado, que todo ser humano precisa, senão ele não sobrevive. É preciso ganhar o salário, é preciso trabalhar, é preciso, ou eu trabalho numa empresa, ou eu trabalho na sua própria empresa, mas é necessário, nós precisamos, porque a Bíblia fala que por tudo o dinheiro corresponde, é necessário. Como é que você vai comprar uma casa, ou pagar aluguel, ou comprar alguma coisa, ou comprar alimento, ou sobreviver, ou comprar um calçado, ou comprar uma veste, ou pagar luz, ou pagar água, ou pagar alguma coisa? Como é que você vai sobreviver? Não tem como sobreviver. O financeiro é muito importante, um dos principais pilares, um dos principais elementos que sustentam a existência da humanidade. Você já viu quando a pessoa entra em crise, como é difícil? Corre de um lado, corre do outro, bate cabeça. Tem pessoa que se suicida, amado, porque não consegue dar o sustento para os filhos, não consegue sair do vermelho, se suicidam, porque não tem Deus, entram num estado de depressão profunda, porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Segundo, ainda capítulo 1, versículo 18 e diante, ele começou a ser afetado na área da sua família. Primeiro, 18 diante diz, estando este ainda falando, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas. Jó tinha 10 filhos. Comendo e bebendo, vinho na casa do seu irmão primogênito, do mais velho. E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre eles, sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Morreram todos de uma vez só. Quem que quer perder um filho que ama, amado? Ninguém quer perder. Nem filho, nem parente, nem amigo, nem nada. Principalmente mãe, pai, irmão, filho. Ninguém quer perder. Então, olha a tragédia, o sofrimento que Jó começou a passar. O pilar da família começou a se abalar, perdeu os filhos. A mulher não teve a mesma estrutura espiritual e emocional que Jó tinha. No capítulo 2... e o versículo 9 e 10, diz que ela chegou para Jó e não suportou a provação. Abalou o relacionamento também conjugal. Porque ela disse, Jó, tu ainda permanece a tua integridade dentro de teu Deus? O que ela disse para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Para mim não tem mais jeito. Jó, eu não suporto. Eu não aguento essa provação desse Deus que tu diz que tu serve, que esse Deus que tu diz que é fiel, em outras palavras. Ela coloca em prova a fidelidade de Jó, a retidão de Jó. Ela diz para Jó, Jó, tu ainda permanece fiel a esse Deus? Sabe o que Jó responde para ela? Jó responde para ela, receberemos o bem de Deus e não aceitaríamos também a provação ou o mal da parte de Deus? O Senhor deu, o Senhor tirou, glorificado seja o seu nome. Eu vou continuar na presença dEle, porque eu sirvo Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem. Queridos, você vai observar que nunca uma pessoa é igual a outra. A personalidade das pessoas são diferentes.
Quando você se converte, o que Deus muda, o que Deus transforma, a metanoia, a transformação é do teu caráter, porque a tua personalidade continua a mesma. Ela só é controlada e dominada pelo fruto do Espírito. Camarada é melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo, continua. Só que aí o fruto do Espírito, que é temperança, domínio próprio, fidelidade, bondade, mansidão, o fruto do Espírito faz com que as pessoas consigam dominar a sua personalidade. E a estrutura emocional e espiritual de cada pessoa não é igual, amado. Porque a mulher de Jó não teve a mesma estrutura espiritual e emocional que de Jó. Você vai encontrar na Bíblia, eu sempre gosto de citar, o marido de Ana, o Elcana, que Ana era estéril, não podia gerar filhos, e pegou Penina, como era o costume naquele tempo, podia pegar ali uma serva, uma outra mulher para gerar descendência, quando a mulher era estéril. Então o filho daquela serva seria como filho legítimo da sua senhora, da sua esposa, que era Ana. Só que Ana estava ali atribulada, amada, entrou em depressão, não comia, não bebia, coração mau, coração pesado. E o homem, o marido Elcana, ele não entendeu o processo de Deus na vida de Ana. Ele disse: Ana, por que tu não comes? Por que tu não comes? Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 8. Por que não comes? Por que está pesado teu coração? Por que tu só está chorando? Por que tu só chora? Versículo 9. Será que eu não sou melhor? Eu não sou melhor para ti, Ana, do que 10 filhos? Ele disse: será que eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Ou seja, ele não entende. Ele não compreende o processo na vida da mulher. Por quê? Porque a estrutura espiritual e emocional, muitas vezes, ela difere de uma pessoa para outra. Nunca vai ser igual. Por isso nós precisamos buscar, amado, em Deus, um equilíbrio espiritual, emocional, na presença de Deus, através da leitura da palavra, através da oração, de estarmos na presença de Deus. E agora toda essa parte é abalado na vida dele. Aleluia. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e está sofrendo tudo isso. E nós vamos ver as partes da vida dele que foi afetada, que é muito importante para a existência, o sustento da nossa existência. Só que nós vamos ver também depois na palavra, se nós estamos sofrendo, ou estamos enfrentando, ou passando por alguma adversidade dessas, como proceder diante dessas adversidades. Como que Jó fez? Quais foram as atitudes de Jó que fizeram que Jó desse a volta por cima de tudo isso e fosse vitorioso? Porque passar, enfrentar esses problemas, muita gente vai enfrentar, amado. Todos nós vamos enfrentar, poderemos passar por algum desses problemas. Mas o interessante é nós conhecermos a palavra e saber como proceder diante desse problema. O que fazer? Qual que tem que ser as nossas atitudes? E nós conhecermos diante da verdade da palavra, para nós termos uma vida transformada, sarada, curada, abençoada, vitoriosa, na presença de Deus. Olha aqui. Terceiro, a sua saúde foi embora. Capítulo 2, e o versículo de número 5. O Senhor falou, estende, porém, Deus falou para o diabo: estende, porém, a tua mão e toca nos seus ossos e na carne, e verás se ele blasfema de ti na tua face. Satanás disse, né? E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, palpa principalmente a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga, de uma doença maligna, de tumores malignos, desde a planta dos pés até no alto de sua cabeça. Amado, você vai ver em outras partes da Bíblia
Você vai ver em outras partes da Bíblia, como em Jó capítulo 33, versículo 19 diante, ele fala que seu estado estava terrível. Ele falou: eu escapei só pela pele dos meus dentes. A minha carne, a minha pele está apegada nos meus ossos. Ele estava esquelético, tomado de tumores malignos, rebentando pela parte de todo o corpo. E a Bíblia fala que ele se assenta e começa a pegar cacos de telha e começa a se coçar e raspar suas feridas, diz a Bíblia. Uma situação deplorável. Quando ele fala assim também: eu escapei só pela pele dos dentes. Acho que é capítulo 19, versículo 20, se não me falha a memória. Ele disse: eu só escapei pela pele dos dentes. Está revelando, amado, como ele estava magro. Uma situação terrível. A saúde, amado, não adianta você ter nada. O camarada pode ser milionário, ele pode ter tudo na benção, mas se ele não tem saúde, amado, ele vive angustiado, porque saúde é tudo. Eu preciso de saúde para sobreviver, para trabalhar, para se mover. Se não tiver saúde, os irmãos sabem que é uma prova, amado, precisa ter saúde, porque é um dos elementos principais que sustentam a nossa existência também, um dos pilares. E agora ele é acometido dessa enfermidade. Só que tem uma coisa, amado, são verdades bíblicas e espirituais que todo ser humano pode passar. Quem que já não ficou enfermo? Quem que não está enfermo hoje? Ou quem que já não pode ficar enfermo amanhã? Porque a enfermidade entrou pelo pecado de Adão e Eva ao corpo do ser humano. Através disso entra a morte do corpo, porque são coisas naturais do ciclo da vida. Mas se nós crermos na palavra, o Senhor pode operar um milagre e nos curar, e nos sarar, e nos dar saúde para nós morrermos avançado em idade. Longevidade de vida, isso é uma promessa da palavra. Vai de cada um crer e se apossar daquilo que está escrito. Quem sabe você entrou aqui e está passando tudo isso. E a Bíblia fala, quarto pilar que foi afetado, foi o pilar do relacionamento com seus amigos. Querido, ser humano, ele precisa de relacionamentos para sobreviver. Em sociedade, porque nós seres humanos somos seres sociais. Somos seres sociais, então o que acontece? Um ser humano precisa de um outro ser humano para sobreviver. Ninguém vive sozinho, não existe viver isolado na terra. Vai estudar, amado, eu não conheço muito a fundo isso aí, mas eu já li alguma coisinha. Então é necessário, o ser humano precisa do outro, amado. Uma pessoa, pode estudar, uma pessoa que vive isolada, não quer receber ninguém, uma pessoa que não quer conversar com ninguém, não tem relacionamento com ninguém, quer viver isolado, ela tem problema psicológico, ela está doente na alma. Agora ele tem relacionamento. A Bíblia fala que era Bildade, Zofá, Elifaz, eram amigos de Jó. Quando você lê o capítulo 2, do versículo 11 diante, diz que eles vieram até a casa de Jó, olharam o estado de Jó de longe, o estado deplorável de Jó, começaram já a sofrer no coração, a chorar, olharam para Jó, começaram a chorar, porque Jó estava magro. A princípio seus amigos choraram com ele, se sentaram no pó e na cinza com ele, porque ele fez um voto de humilhação, que era raspar o cabelo da cabeça, tirar sua veste, se vestir de pano grosseiro, de pano de saco, e jogar terra sobre a cabeça e adorar a Deus. É um voto de humilhação diante de Deus. Eles choraram com ele, se humilharam com ele perante Deus 7 dias. Só que a Bíblia fala que eles não falaram palavra alguma. Só de estar com ele, sem falar nenhuma palavra, porque é difícil, né, amado? Quando pessoas passam processos difíceis, você não, às vezes não tem nem palavra. Ou você fala uma palavra, ou tem coisas que a pessoa já, às vezes até já conhece a palavra, você às vezes fica sem palavra. Mas só de você estar ali, abraçar, colocar o ombro, o seu rosto no teu ombro, abraçar, orar, chorar com ele, ouvir, ficar ali, amado. Já tem muito poder isso.
para restaurar, para colocar uma pessoa para cima, amado. Para arrancar a pessoa de um estado de depressão, arrancar a pessoa de um estado de problemas. Sabe por que ele passou problema lá no relacionamento? Porque a princípio seus amigos choraram com ele, oraram com ele, jejuaram com ele, se humilharam com ele no pó e na cinza. Só que aí depois você começa a estudar a Bíblia, do capítulo 4 ao 31, é diálogo entre os amigos de Jó e Jó. Os amigos falavam e Jó respondia. Zofar falava e Jó respondia. Bildade falava e Jó respondia. Ele faz falava e Jó respondia. Só que se você for estudar, eu não vou ler aqui, é muita coisa. Se você for ler aqui, alguns capítulos do 11 em diante, ali você vai ver, amado, que eles começam a questionar a Jó. Ele já começa a falar: esse mal veio sobre a tua vida, alguma coisa está errada na tua vida, os teus filhos pecaram contra Deus, tu pecaste contra Deus, não tem como ficar impune diante de Deus. Eles começam a questionar e apontar para Jó, com as suas palavras, dizendo que o mal veio sobre ele, porque ele pecou contra Deus. Só que aí Jó começa a querer se justificar diante de seus amigos. E aqui começa uma crise de relacionamento, amado. Se você for observar, capítulo 19, 21 em diante, ele começa a falar: ei, por que vocês, amigos, estão contra mim? Meus amigos, por que vocês se levantam contra mim, meus amigos? Por que vocês estão mentindo, falando palavras absurdas, palavras que não convêm e que não é verdade sobre a minha vida? Estou falando na minha linguagem. Não está escrito dessa forma, para você entender, que às vezes é meio difícil entender aqui a linguagem dessa palavra da Bíblia. No capítulo 12, ele começa ainda falando no versículo 4 do capítulo 12, ele diz: ei, meus amigos, o que está acontecendo? Eu estou servindo de zombaria de vocês estão rindo da minha cara. Olha a crise de relacionamento. Isso não acontece, amado? Pessoas que você amava, amigos que iam na sua casa, por algum problema, alguma adversidade, algum probleminha, às vezes viraram as costas para você, viraram a cara para ti, falaram palavras que feriram o teu coração. Aleluia. Ou um parente, ou um amigo, ou um irmão. Alguma coisa aconteceu que feriu o teu coração, te trouxe tristeza. E aí aquela crise de relacionamento, nós precisamos dar a volta por cima, amado. Nós precisamos vencer em nome de Jesus. O que não pode acontecer é eu aceitar continuar na mesma situação que eu vivo. O pastor falou isso aqui no começo. Você precisa pintar a forma da vida que você quer levar. E se apossar da palavra e das promessas de Deus para a tua vida, e tomar posse, se levantar hoje e mudar. Deus tem muita coisa nova para a tua vida. Deus tem milagres para restituir a tua saúde, a tua família, o teu lado financeiro, os teus relacionamentos. Deus quer te usar, quer te levantar, quer te encher do seu espírito, para que você faça a diferença na terra. Aleluia! Só que olha aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Meu Deus, não estou nem olhando o horário. Oh, glória. É cedo ainda. O que eu preciso fazer, amado, para reverter essa situação? Quais as minhas atitudes? Baseadas na vida de Jó, nas atitudes de Jó. Daquilo que a Bíblia me ensina. Eu preciso agir. E qual que tem que ser as minhas atitudes? Primeiro, as pessoas que servem a Deus precisam servir a Deus por amor, de coração voluntário, não obrigadas. Eu não posso adorar a Deus obrigado, amado. Eu não venho servir a Deus só para receber bênção. Eu não posso servir a Deus por aquilo que Deus tem para dar. Eu só sirvo a Deus porque Deus é poderoso, Deus pode curar, Deus pode sarar, Deus pode me abençoar, então eu sirvo a Deus. Não, eu preciso servir a Deus não por aquilo que Deus tem para dar. Eu preciso servir a Deus com o coração voluntário, por amor, por aquilo que Ele é para mim.
Jó não servia a Deus por aquilo que Deus tinha para dar para ele, não. Porque ele revela, através de todo o processo, que ele permaneceu fiel a Deus. Por quê? Porque ele servia a Deus por aquilo que Deus é. Tem uma diferença muito grande. Eu não posso servir a Deus por interesse, amado. Interesse próprio, não. Eu tenho que servir a Deus porque eu amo a Deus. Eu preciso honrar a Deus, amar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, ter prazer de vir no culto, ter prazer de adorar, ter prazer de orar, prazer de ler a Bíblia. Eu preciso ter o prazer de ter uma vida espiritual abundante na presença de Deus, por aquilo que Ele é para mim. Que Deus é para você? Pense, amado. Pense, medite no teu coração. Oh, aleluia. Primeira atitude, quando eu entendo que eu preciso servir a Deus por aquilo que Ele é. Nenhuma provação, nenhum pilar que é afetado na minha vida vai me arrancar da presença de Deus. Nada. Romanos, Paulo escreve, nada, nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada vai me separar do amor de Deus. Porque eu entendo que Deus é tudo o que eu preciso. Que Ele é maravilhoso, que Ele é libertador, que Ele é salvador, que Ele é curador, que Ele é maravilhoso, que eu o amo, que Ele é lindo, que Ele é cheiroso, que Ele é maravilhoso, aleluia, que Ele é criador, que Ele é soberano, que Ele é supremo, que Ele dá vida, que Ele tira a vida, que Ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos, que Ele tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, só para Ele. Primeiro, olha aqui, o que Ele fez, amado? Versículo 20 do capítulo 1. Então Jó se levantou, raspou o cabelo da cabeça, se lançou em terra, se vestiu de pano de saco, se lançou em terra e adorou a Deus. E sabe o que ele disse? Eu nasci nu, do ventre da minha mãe eu saí sem nada. Não tem problema. Se eu morrer, nu voltarei para lá. Ele está falando nu, eu vou voltar para a terra, para a sepultura. Não vou levar nada. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Quer dar a volta por cima nessa situação? Seja um adorador de Deus em todo o tempo. Não tem, adora a Deus. Tem, adora. Não tem, adora. Está com saúde, adora. Está enfermo, adora. Está com a porta fechada, adora. Está com a porta aberta, adora. Tem dinheiro no bolso, adora. Não tem, adora mais ainda. Alabacandarabachandará. Seja adorador espiritual. Não deixa para adorar a Deus só quando está tudo bem. Ah, eu estou bem, eu adoro. Eu vou para o culto, não falta o culto, glorifico, oro. Ah, planto bananeira, rolo no chão. Mas quando o negócio aperta, nem na igreja aparece mais. Entrega ministério, entrega tudo, não faz mais nada porque está prova. Está no processo difícil, começou a passar crise numa área, nessa área, começa a desistir de tudo. Está revelando que não ama a Deus. O seu coração está revelando que você serve a Deus não por aquilo que Deus é. Eu preciso entender que Deus vai operar milagre, que Deus vai me sustentar, que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Mas, amado, eu preciso entender que eu tenho que adorá-lo a todo tempo. É difícil adorar a Deus na crise? É difícil adorar a Deus na escassez? É difícil adorar a Deus quando não tem? É difícil adorar a Deus quando está enfermo? É difícil adorar a Deus, amado, quando está em uma crise familiar ou conjugal? É difícil? É. Eu não estou falando que é fácil. Só que não ser fácil não significa que é impossível. Se a palavra fala que nós temos que ser adorador, porque Deus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Jesus falou para a mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana, capítulo 4 de João, versículo 21, 22, 23, 24, ele diz, olha, a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade, e o Pai está procurando esses tais que assim o adorem.
Amado, Deus está te procurando, adoradores espirituais verdadeiros de Deus. Você já adorou a Deus hoje pelo fôlego de vida? Você louvou a Deus aqui, rasgou o coração, levantou a mão e adorou a Deus, amando, adorou, louvou o Senhor, adorando, louvando por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus tem te abençoado, amado, por aquilo que você tem, por aquilo que você não tem, também adore. A Bíblia fala no capítulo 8 de Romanos, todas as coisas concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Espera aí, mas se eu passar por uma tragédia, por uma provação aí, se eu perder um ente querido, se morrer alguém, também Deus tem propósito? Todas. Se eu passar uma crise financeira e Deus permitiu eu passar pelo vale da sombra da morte, a porta se fecha, só a graça. Todas. Todas as coisas contribuem para o bem. Deus tem um propósito em tudo. A nossa vida tem que ser, nós temos que entender que a nossa estadia na terra, a nossa vida é uma vida com propósitos. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. Tudo que você tem enfrentado, que eu tenho passado, tudo é para que você cresça em Deus. Para que você aprenda verdades bíblicas e espirituais em Deus, para que você conheça o céu pelo lado de dentro, para que você vá em lugares em Deus que você ainda não conhece e não foi. Tudo. Amado, o processo que vem sobre a vida do ser humano não é para matar ele, não é para te destruir, não. É para que você cresça, para que você aprenda. Aprenda com os teus erros, aprenda com os teus acertos. Você aprenda no processo difícil, aprenda quando tem, aprenda quando não tem. Paulo falou, eu aprendi a ter abundância, mas também eu aprendi a passar necessidade. E ele continua adorando a Deus. Continue adorando a Deus, amado. Adora a Deus em todo o tempo. Adore a Deus em todo o tempo. Você for pela Bíblia, você vai ver Deus operando milagre na vida de muitas pessoas que continuaram adorando a Deus. A filha de Jairo estava morrendo e morreu quando trouxeram a notícia de Jesus. Ele vem até Jesus e a Bíblia fala que ele se joga nos pés de Jesus, adora Jesus e diz, Jesus, eu preciso de um milagre, vai até a minha casa. Ele adorou a Deus, mesmo a filha estando já à beira da morte, ele adorou. Aquela mulher cananeia, cananita, se humilhou, a filha estava terrivelmente endemoniada, a Bíblia fala que ela clamou e disse, filho de Davi, tem misericórdia, se prostrou no pé de Jesus, adorou Jesus. Jesus disse, não, eu não vou te ouvir, eu não quero nem saber, eu não vi senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ei, não é me lícito pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, mas ela se humilhou, continuou adorando e disse, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. E ele disse, meu Deus, eu não achei tanta fé em Israel. E operou um milagre na filha dela, porque ela continuou adorando e insistindo na adoração, amado, mesmo na crise. Mesmo que você não entenda nada, continue adorando. Não entendi, continue adorando. Porque tem coisas que você não vai entender. Porque as coisas reveladas pertencem a nós, seres humanos e nossos filhos, diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 29, diz, as coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos, mas as ocultas, as que Deus não revelou, pertencem só a Ele. Então tem momentos que nós precisamos adorar só, não em querer entender. Só adora, amado, amém? Segundo, capítulo 1, versículo 22, diz o quê? Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando o negócio estreita? Vai para o mundão, amado, ele já peca, ele já erra, ele já faz. Não quero nem saber. Começa o processo difícil, some da igreja. A primeira coisa que ele faz já é pecar contra Deus. Porque isso revela o coração da pessoa que não está firmada em Deus. Não serve a Deus por aquilo que ele é. Porque Jó, a Bíblia fala que ele servia a Deus por aquilo que Deus era. Ele não pecou contra Deus e não atribuiu a Deus falta alguma. Ele continuou firme na santidade, na presença de Deus, se separando do mundo e do pecado para agradar a Deus, para servir a Deus. Ele continuou firme. Deus vai provar o teu coração, amado.
Deus prova o nosso coração. Porque Ele não sabe nosso coração, Ele sabe todas as coisas. Para você, para nós, Deus é onisciente, sabedor de todas as coisas. Mas às vezes Deus permite situações em nossa vida para provar o teu coração. Para ver se o teu coração está em Deus ou o teu coração está nas coisas da terra. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 8. Ele provou o povo no deserto. Ele fala, eu fiz vocês passar, eu vos tentei no deserto. Vocês sofreram lá no deserto. E Deus falou assim, ó, eu fiz vocês passar fome no deserto. Para ver o que estava no vosso coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Meu Deus fez eles passar, amado. Mas Deus permitiu, para ver o coração. Para ver se você vai permanecer fiel. Porque depois disso, Deus vai te dar uma vitória tão grande, amado. Depois disso, o milagre vai acontecer. A restituição vai vir, a vitória vai vir, o milagre vai vir, a bênção vai vir, vai ser recalcada, transbordante, sacudida, sem medida da parte do Eterno. Ele permaneceu fiel, em santidade, não pecou contra Deus, nem com as suas ações, e a Bíblia fala nem com suas palavras. Jó não pecou contra Deus com as suas palavras. Ele permaneceu firme, na presença de Deus. Terceiro, ele permaneceu firme na fé. A fé, amado, é a tua firmeza espiritual dentro de Deus. Você precisa de fé. Você tem que crer que Deus é Deus que te sustenta e que te guarda. E que está contigo no meio da fornalha. Ei, você vai ver na Bíblia Deus permitindo pessoas entrar na fornalha. Deus permitiu eles entrar no meio da tempestade. Só que é o seguinte, Deus permitiu Daniel entrar na cova de leões, permitiu entrar. Só que Deus foi junto e livrou ele dentro da cova, dentro da fornalha, no meio da tempestade. Deus permitiu, mas livrou dentro. Deus está contigo, Deus está comigo. Há uma promessa de Deus que Ele passaria. Diz, quando passares pelas águas, não estarei contigo. Quando passares pelos rios, você não vai morrer afogado. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Salvador. A promessa é, Ele entra contigo, Ele passa contigo, Ele te livra no meio do fogo. Você precisa ter fé. Capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó. 19 e 25. Vamos ler, amado. Olha aqui o que ele fala. Ele diz assim, ó. Jó dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, e ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei, eu vou ver por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros o verão, e por mim, por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ele está revelando fé. Ele está falando, ainda que a minha pele é consumida, ainda que a minha pele caia da minha carne, os meus olhos verão um milagre, a restituição de Deus, porque eu sei que Ele vive, e que Ele vai restituir a minha vida. Isso é certeza. Isso revela a fé de Jó em Deus. Certeza, fé é certeza. Certeza daquilo que não se vê. Eu preciso crer, amado. Está no meio da dificuldade, eu preciso crer que Deus é poderoso para reverter minha situação. Eu não preciso entender o como. Tem pessoa que fica questionando, fica pensando, mas como? Mas não dá, esse lado como? Amado, não se preocupe o como, deixa Deus fazer. O como não importa, o importante é que Deus vai fazer. Quarto, 42 e 10, diz o quê? Que Deus virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto antes possuía. Deus mudou o cativeiro, Deus o enriqueceu em dobro, Deus lhe deu filhos em dobro, restituiu o relacionamento, casamento, restituiu todas as coisas, abençoou. A Bíblia fala que ele viveu 140 anos e depois viveu mais anos ainda e morreu farto de dias, abençoado, vitorioso, porque ele estava orando pelos seus amigos. Os amigos
que a princípio choraram, mas que depois estavam lhe julgando. Os amigos que lhe apedrejaram. Esses amigos aí, Jó estava orando por eles. O que eu aprendo, amado? Quarto lugar, quer que Deus reverte a situação da sua vida? Tenha uma vida de oração. Olha que Deus já falou isso aqui na sexta-feira. Eu preciso orar a Deus. Querido, dobre o teu joelho. Onde você está, na igreja, na sua casa, de madrugada, de manhã, à noite, à tarde, deitado, sentado, jogado no chão, de joelho, não importa. Converse com o Espírito de Deus, ore. É bem simples, amado. Converse como você conversa com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, converse. Espírito Santo de Deus, amado, como pessoa. Diga para ele, Espírito Santo, senta aqui, Espírito Santo. Comece a orar. Diga, Deus, eu te amo, eu te adoro, me ajuda, me dá força, me dá graça, muda a minha vida, me enche do teu espírito, eu preciso ter uma vida espiritual. Comece a confessar para Deus, Deus, eu não suporto isso, eu peco nessa área, eu tenho uma fraqueza nessa área, eu não suporto olhar para a cara do irmão, Senhor, me ajuda a amar, coloca a mão no meu coração, eu não suporto olhar para a face do irmão, me ajuda a amá-lo, ore, começa a orar. Jó orava, tinha uma vida de oração, quando Deus muda o cativeiro da vida de Jó. Quando Deus começa a lhe dar em dobro tudo quanto ele havia perdido, através de uma vida de oração, de fé, de adoração e de santidade na presença de Deus. Eu só quero falar uma verdade para você. Se você perseverar diante de Deus em tudo isso, e você permanecer firme, com certeza, é certeza, a tua vida será mudada. Amado, mas será? Não tem será. Será mudado, amado, porque a palavra é verdade. Deus não muda. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, não tendo ele dito, não fará. E em último lugar, para nós terminarmos, Tiago, livro de Tiago, capítulo 5. Se coloque de pé, amados, vamos terminar já. Tiago capítulo 5, versículo 11, fala da paciência e da perseverança de Jó. Eu preciso ter paciência e perseverar em todas essas coisas. Eu não posso parar, eu não posso desistir. Se eu desistir, parar, retroceder, voltar atrás, eu não alcanço o objetivo que é ter uma vida vitoriosa na presença de Deus, amado. Jesus já venceu na cruz por mim, mas eu tenho que me apossar. Eu tenho que me esforçar. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por força. Jesus disse, lutai, porfiai, por entrar pela porta estreita, lutai, é com força, tem que impor força. Resistência, perseverança, tem que lutar. Amado, não pode, amado, esmorecer, baixar a cabeça para o problema e dizer, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, não posso, não consigo, não posso, não consigo, estou fraco. Não! Toma posse da tua vitória, amado. Resiste o inimigo e ele fugirá de vós. Toma posse da tua vitória. O Espírito Santo habita na tua vida para te dar graça e te dar força. Era bom petar, para dar uma injeção de ânimo, de fé no teu coração, uma injeção de força, uma injeção de fé, um fogo. Ele vai te dar uma injeção de fogo, o fogo vai arder novamente no teu interior, a bala pulmedaia até assobiar. O ânimo vai voltar, a alegria vai voltar, a angústia vai embora, a aflição vai embora. Essa noite é noite de restituição, esta noite é noite de vitória, esta noite é noite que Deus vai renovar as forças e as promessas na tua vida. Aleluia. Urabacamaia. Ele vai renovar, amado. Ele vai soprar o vento sobre a tua vida, o vento do Espírito Santo. E a Bíblia fala, não apagará o pavio que fumega. Ainda há um paviozinho fumegando no teu interior, não morreu não. Quando sopra,
oxigênio no pavio que filmar, o que acontece? Volta de novo, amado. Ou seja, a esperança para o teu futuro, a esperança da tua vida e do teu futuro está em Deus, está em Jesus, só Ele pode. Entrega a tua vida a Jesus. Se você não fez ainda a confissão de fé, entregar o teu coração a Jesus, a tua vida a Jesus, todas as áreas da tua vida, entrega de verdade, amado. A tua vida será mudada em nome de Jesus. Vou ler Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência ou a perseverança de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Viste qual foi a paciência, a perseverança de Jó? Ele perseverou em Deus, ele teve paciência para esperar com tranquilidade em Deus. E viste o fim que o Senhor lhe deu? Então nós precisamos ter paciência e esperar, perseverar em todas essas áreas. E o Senhor vai restituir a tua vida. Eu quero fazer uma oração pela tua vida nessa noite, amado. Eu quero orar por você que veio aqui nessa noite. Eu quero fazer essa oração para nós terminarmos esse culto, já entregar o microfone na mão do pastor. Amém, queridos? Eu quero que você venha aqui. Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu, diz amém. Você tem passado alguma dessas áreas aí, alguma dificuldade? O Senhor quer te renovar, te fortalecer, te animar, dar uma injeção de fogo, de ânimo, de fé, de alegria, de paz no teu coração. Deixa o teu lugar e vem até a frente. Tem alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, fazer um propósito com Deus, uma aliança com Deus, um pacto com Deus, dizer: Deus, eu quero te servir, agora nada vai me arrancar da tua presença. Eu quero te servir porque eu entendi que eu tenho que te servir por aquilo que o Senhor é. Aí você vai entregar a vida por aquilo que Deus é. Quando você entende isso, amado, mudou, acabou. Só que tem uma coisa, querido. O mundo espiritual, a nossa vida espiritual, o mundo espiritual de Deus e as coisas espirituais de Deus nas nossas vidas é como a semeadura de uma semente. A semente é plantada na terra. Primeiro ela vai acontecer o quê? Ela vai morrer na terra. Depois de morrer, ela vai começar a brotar. Ela morre, brota, cresce. Depois ela começa a se formar uma árvore. Depois ela vai produzindo frutos. Só que isso demora um tempo. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida do dia para o outro, mas tem coisas que demora. Tem coisas que é 1 ano, 1 mês, 2 meses, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem coisa que é de um dia para o outro. Porque quem determina o tempo é Deus. Não é a pastora, não é o pastor, não sou eu. Quem determina o tempo de você colher é Deus. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Uriarabaga. O Senhor está falando com muita gente aqui, ó. Deus está me falando que tem muitas pessoas aqui no processo, tem enfrentado problemas nesses 4 pilares que eu preguei aqui nessa noite. O Senhor vai te renovar hoje, vai te fortalecer hoje. O milagre já aconteceu no mundo espiritual. O milagre já aconteceu em Deus. Toma posse. O Senhor vai te sarar. Essa depressão, essa opressão, essa insônia que você não consegue nem dormir mais à noite, ela vai embora em nome de Jesus. Receba o teu milagre, a tua cura, a tua libertação hoje, em nome de Jesus. Você vai dormir tranquilo, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir a noite toda. Se não colocar para despertar, vai passar da barra, vai passar do horário. Sabe por quê? Paz no coração, tranquilidade, vitória em Deus. Tranquilize o teu coração, amado. Eu sempre falo, descansa o teu coração em Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Pratique a palavra, amém?
Moramaya da Gawena Sawabana Ekababanda Abanaraka Mambambambandere Kevara Arakambamande Kamanto Erabacheia Cai. Espírito Santo, eu te peço agora, querido, vai Espírito Santo, vai dominando, vai entrando, vai se apossando agora desse homem, dessa mulher, se aposta desse coração, dessa mente agora, começa a curar, a sarar. Espírito Santo, cura, sara, transforma, aviva, receba uma injeção de fé, uma injeção de ânimo, uma injeção de alegria, uma injeção de fogo, de alegria, de ânimo, de gozo sobrenatural do Espírito Santo na tua vida nessa noite. Receba em nome de Jesus. É ser curado e ouvir tua voz, é encontrar descanso. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Provar de ti é viver para sempre. Beber de ti é não ter mais sede. Tocar em ti é ser curado. Ouvir tua voz é encontrar descanso. Onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, pão da vida do céu que desceu para nós. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade, a vida tu és. Pra onde iremos se só Macamanarai. a vida eterna, Receba! pão da vida do céu que desceu para nós. Desceu para nós. Vai renovando, Pai. Em nome de Jesus. Sopra sobre ele, Pai. Teu poder, a tua glória, Pai. Vai, seca, manduria. Seja renovado, fortalecido, animado. Receba! Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração.
Rabacama. Rabacala Shekamanaia. Oh Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Despede em paz os teus filhos, debaixo da tua graça, da tua glória, da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém? Toma posse dessa palavra, guarda bem na tábua do vosso coração. Creia, permaneça, fica firme. Amém, querido? Só Deus tem a solução, só Jesus é o caminho. Persevere e você vai ter uma vida abençoada a cada dia. Deus abençoe. Ore por mim, pela minha família. Amém? Muito obrigado, pastores, em nome de Jesus. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar, amado. Deus abençoe, pastor. Glórias a Deus. Acender as luzes para mim, faz favor. Querido, só vire para cá. Nós estaremos despedindo o culto. Amém? Quero frisar mais uma vez, quinta-feira, encontro dos homens. Quinta-feira, encontro dos homens. Tem o jogo do Brasil, mas vai dar tempo de terminar o jogo do Brasil. Você vai estar aqui para fazer um gol no conhecimento e na confraternização com os irmãos. Amém? Quantos creem que receberam a sua vitória? Que levanta a mão e diga amém. Então declare com seus lábios, diga assim: eu creio que a minha bênção eu recebi. E que a partir de hoje, tudo aquilo que eu recebi vai fazer a diferença na minha vida, para muito melhor, em nome de Jesus. Sabe por quê? Vamos abraçar a vitória? Porque se Deus é por nós. Esse foi o ensaio para ser melhor. Porque se Deus é por nós. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Não esqueçam que lá atrás tem o material do pastor. Ele vive da obra.